Estamos iniciando mais um podcast Café com Letras. Hoje trazendo aqui o escritor Léo Francisco Ribeiro de Souza, o conhecido Léo Ribeiro, pessoa influente na sociedade porto-alegrense, um escritor com 9 livros, está aqui hoje, traz para nós, vamos conversar mais sobre o livro Os Farrapos e a Maçonaria. Então é um prazer, uma satisfação receber aqui o nosso escritor Léo Ribeiro. Prazer é meu, meu amigo Itacir, dizer da satisfação, da honra, né? Agradecendo o convite. Eu sei do o poderio que é o Café com Letras aí, né? E então eu quero dizer da honra e a satisfação de poder bater esse papo aí contigo e com teus inúmeros, né, assistentes, leitores, seguidores nas redes sociais. Para nós é uma satisfação porque nós temos como objetivo do nosso podcast mostrar os escritores do Rio Grande do Sul, né, para a sociedade, de modo geral, né, mundial até, né, porque às vezes a gente olha lá nos relatos do nosso podcast, tem gente de outros países aí assistindo, entendeu? E é real porque a gente não paga, né, a gente não compra seguidores e não compra o tempo também. É natural, é normal, é as pessoas que realmente participam, né, do podcast, sendo sua opinião aí. Então, o podcast surgiu ano passado, vai fazer um ano agora na Feira do Livro, e uma ideia de um grupo de escritores, e eu acabei tomando conta, né? Ninguém... Conversamos, mas não deu o andamento, eu acabei tomando a iniciativa e hoje está tendo um sucesso entre os escritores. Realmente, a gente está muito satisfeito, né? E mais satisfeito ainda ficamos de trazer pessoas do estirpe, né, do Léo Ribeiro, que tem muito para nos contar. Quem é o Léo Ribeiro? Como é que iniciou a escrever? Como é que é? Primeiramente, eu queria te parabenizar por essa tua iniciativa, antes de falar do Léo Ribeiro. Sim. Em levar os escritores, né, até os menos conhecidos, dar oportunidade que tu está dando, né? E coincidentemente hoje, né, 29 de outubro, é o Dia Nacional do Livro, né? Então, olha aí, viu? Então, tu que trabalha, que eu aproveitei ao lado aí para te cumprimentar, né? Obrigado. Foi quando o Dom João VI trouxe de Portugal, que ele veio de Portugal lá em 1880, por aí, 1808, ele trouxe a biblioteca junto, né? Trouxe Sim. a biblioteca junto e aí foi inaugurado no dia 29 de outubro de 1814 a Biblioteca Nacional, que tem até hoje lá no Rio de Janeiro. Então, coincidentemente, estamos aí nessa data tão importante. O livro sempre é muito importante. Eu gosto muito, assim, eu sou do meio das antigas, tá certo? Claro. Eu gosto, e eu acho que muitos que estão nos assistindo também tem esse pensamento. Eu gosto do livro físico, né? De sentir o cheirinho do livro, de manusear. Aí eu guardo, depois vou lá e pego de novo, leio mais 1, 2 páginas e assim eu vou indo, né? Mas a respeito da minha pessoa, aqueles que não me conhecem, eu sou mais conhecido por Léo Ribeiro. Eu sou natural de São Francisco de Paula, mais propriamente de Contendas, a localidade no interior de São Francisco de Paula, onde eu me criei literalmente no meio do mato por mãos de parteira de campanha ainda, né? E depois nasci em Contendas, depois fomos morar na sede da cidade de São Francisco de Paula. Não sei se quem está nos assistindo, muitos devem conhecer, uma cidade que fica na Serra, 112 quilômetros aqui de Porto Alegre, uma cidade muito aprazível, a natureza exuberante, né? E lá eu aprendi, eu dei os primeiros passos no rumo do tradicionalismo, que eu sou muito vinculado às tradições, aos costumes, ao folclore da nossa gente, da nossa raiz. E foi lá em São Francisco de Paula que eu comecei a escrever meus primeiros versos, né? Primeiras rimas, e eu tive um ídolo saudoso, Oneide Bertucci, que era gaiteiro dos irmãos Bertucci, e foi com ele que eu aprendi as primeiras rimas, né, a metrificar os versos que eu fazia. Então, dali para cá, a coisa foi evoluindo, né? Eu estou aí com 9 livros editados, né? 9 livros editados, a maioria de poesia. Um deles eu fiz em agradecimento
ao Oneide Bertucci, que me deu o rumo, me deu os caminhos do tradicionalismo, né? São 306 cestilhas, é uma homenagem contando a vida do Oneide Bertucci, que eu fiz toda em verso, né? São 306 cestilhas e contando a vida artística dele, né? Eu me lembro que eu fui lá para a casa dele, em Caxias do Sul, e lá ele ia me contando da vida artística dele, e principalmente o pessoal lá da Serra, Caxias, aquela região, ele era uma pessoa muito conhecida. Foi quem começou, na verdade, os bailes que se vê hoje em dia, os conjuntos que se tem hoje em dia, Monarcas, Serranos, tudo tem influência, os mirins também eram, todos têm influência do Oneide Bertucci. E aí ele ia me falando ainda, e aí chegava um ponto assim que a coisa não estava desenvolvendo. Eu disse, vou fazer o seguinte, Oneide, eu vou para casa, já estava morando em Porto Alegre, eu vim para Porto Alegre com 20 anos de idade, faz aí 50 anos que eu estou aqui na capital. E aí eu falo o seguinte, Oneide, eu vou para casa, porque a coisa não está rendendo, aqui esse livro aí vai durar uns 5 anos para a gente escrever. Ele morava sozinho, já estava... E aí, estava viúvo. E aí eu vim e eu me lembro que ele me mandava as passagens da vida dele numa máquina de escrever. E eu fui guardando, tenho todas aquelas correspondências dele que ele me mandava em máquina de escrever. E eu ia, como diz o gaúcho, ia metendo verso, tudo cronologicamente, né? Claro, Isso foi meu primeiro livro, então foi esse, em agradecimento ao Oneide Bertucci por ele ter me conduzido ao caminho do gauchismo, vamos dizer assim. O Oneide Bertucci foi uma legenda. Uma legenda. É um legenda. patrimônio Sim, do tradicionalismo gaúcho. Né? E ele, muitos desses grupos que a gente vê hoje em dia, são seguidores dele, né? O saudoso também Porca Véia, meu grande amigo Porca Véia, foi um dos maiores executores das músicas Bertucci, né? E foi o primeiro dueto de gaita do Brasil, não existia, né? Então, ele ensinou o irmão dele, Adelar Bertucci, que também já falecido, que era 10 anos mais novo que ele. Então, ele era muito bom compositor, o Oneide. Então fazia uns versos que chegava até o ponto, uns versos simples, mas que, pela vivência que ele tinha do interior, da querência, da mulada, São Jorge da Mulada, né? Colocava isso também no papel e conseguia chegar até o povo e, enfim, o velório dele, assim, eu me lembro até hoje, foi na loja maçônica Duque de Caxias, lá em Caxias do Sul, um dia de muita chuva. Olha, saía, como diz o gaúcho, saía a gente pelo ladrão, assim, então mostrando o prestígio que ele... E hoje em dia até é um ponto turístico, quem está nos assistindo que quiser conhecer, quiser visitar, é um monumento, um memorial aos Bertucci, está lá na fazenda onde ele nasceu e se criou, ele e o irmão dele. Hoje em dia são 2 estátuas gigantescas e um museu na casa que ele nasceu, que ele veio, hoje é um museu. Isso fica em São Jorge da Mulada, que é no interior de Criúva, que é no interior de Caxias do Sul. Na época pertencia a São Francisco de Paula, hoje pertence para o município de Caxias. É um passeio muito bonito e uma história muito linda para ser conhecida. Que legal, que legal. O nosso Léo Ribeiro foi ex-presidente da Estância da Poesia. Alguma coisa fale para nós sobre a Estância da Poesia. O que é a Estância da Poesia Crioula? A Estância da Poesia Crioula, ela tem aí quase 7 décadas, né? 70 anos, e ela foi criada por os poetas regionalistas do Rio Grande do Sul, que resolveram, naquela época se fundou o MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho, que se criou o 35 CTG, o primeiro CTG do Rio Grande do Sul, também se criou a Estância da Poesia Crioula, ou seja, os VATs regionalistas, de viés regionalista, de caráter tradicionalista, que conheciam do gauchismo, resolveram se juntar e fundaram essa academia. Ela é carinhosamente conhecida como a Academia Chucra do Rio Grande. Eu fui presidente novo ainda, fui presidente, tive a honra, o prazer de ser presidente, e essa Estância da Poesia Crioula talvez seja, eu não diria única, porque é perigoso assim, a gente totalizar, mas uma das únicas
do Rio Grande do Sul, que inclusive tem sede própria aqui na Duque de Caxias, aqui em cima. É muito bem organizada. Sim. E congrega, enfim, aí temos mais de 200 sócios aí, poetas, regionalistas. Tivemos lá verdadeiras legendas dentro da Estância da Poesia Crioula, como Jaime Caetano Brau, né? Sim. E os autores do Dicionário do Regionalismo Gaúcho, que é o Zeno Cardoso Nunes, Rui Cardoso Nunes, meus conterrâneos lá de São Francisco de Paula, foram presidentes lá também. Enfim, os maiores poetas tradicionalistas que têm esse cunho, esse viés gauchesco, participam da Estância da Poesia Crioula. O nosso Léo Ribeiro foi fundador da loja maçônica Gaúchos Templários e coordenador geral do Festival da Tertúlia da Maçônica da Poesia Crioula. Você confunde esses dois? Elas se mesclam, né? Se mesclam. Não se confunde, mas se mesclam. Um é complemento do outro, né? Certo. A loja, onde é que fica a loja? A loja fica no Centro Templar do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, ali na Aureliano de Figueiredo Pinto, né? Sim. Eu primeiro, então, eu vou começar, se tu me permite, Itacir, dizer, retroceder um pouquinho antes da loja, falar que nasceu primeiro o festival, né? Então, primeiro foi o festival. Primeiro festival, O que aconteceu? Eu, quando entrei na Ordem Maçônica, lá em São Francisco de Paula, a loja Jonathan Zabot, eu fui convidado e aquela primeira noite que quem passou por aquilo nunca esquece, da iniciação de um maçom dentro da ordem, né? Eu fui para casa e eu não conseguia dormir em função de tudo aquilo que tinha me acontecido. E aí eu levantei e fui escrever, já tinha facilidade de metrificar, de botar no papel os meus sentimentos, aquilo que minha alma me mandava. E eu escrevi sobre aquela noite que eu tinha passado, e como eu tinha um passado, né, tradicionalista, de cunho regional, eu fiz toda ela em décimas Spinella, para aqueles que não sabem, que não entendem um pouquinho. Sim. Décima Spinella é a forma que o Jaime Caetano Brau, nosso maior pajador, o maior dos pajadores do Rio Grande do Sul, ele fazia as suas pajadas. O que é pajada? São versos de improviso. Assim como eu estou conversando com vocês, o Jaime Caetano Brau conversava só que rimando dentro de décimas Spinellas, tá? Spinella, porque vem do autor espanhol Spinella. Sim. E aí eu fiz também, na décima Spinella, um poema contando daquela minha iniciação dentro da Ordem Maçônica. O pessoal gostou demais, e num evento em Caxias do Sul, na Fraternidade Terceira, é costume dentro da Ordem Maçônica, na época da Semana Farroupilha, comemorar aquele movimento épico, heróico dos 10 anos da Guerra dos Farrapos, primeiro Revolução Farroupilha, depois da Guerra dos Farrapos, de forma assim uma transformação nos templos maçônicos, assim, as pessoas vão pilchadas, claro, quem quer, né? E o templo é adaptado, e eu achei aquilo lindo demais, porque juntou duas coisas, o meu passado tradicionalista, quando eu estava iniciando na ordem, e eu resolvia pesquisar, ir atrás, né? E aí, bom, tem importância, né? Tem importância os maçons, né, dentro da nossa história. E aí eu fiquei sabendo que existia o piquete Fraternidade Gaúcha dentro do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, assim como existe o Mala de Garupa Grande, dentro, nossos amigos, nossos irmãos, dentro da Grande Loja. Nesse mesmo objetivo de resgatar e preservar e divulgar as tradições gaúchas. E eu lá no piquete Fraternidade Gaúcha, eu falei pro grão-mestre da época, era o Juraci Vilela de Souza, o grão-mestre, nós precisamos ter um diferencial, porque a todo momento, a todo dia, está se criando piquetes no Rio Grande do Sul. Nós temos aí com o MTG, com o Movimento Tradicionalista Gaúcho, com quase 2.000 entidades, né? Nós vamos ser mais um. Digo, tá, Léo, mas o que tu propõe? Qual é a tua sugestão? Digo, olha, eu acho que a gente podia fazer um festival de poesias exclusivamente para os irmãos, para os maçons. Nós temos uma gama de poetas,
de músicos, de cantores dentro da ordem, né? Nós tínhamos que aproveitar esse pessoal aí com um festival de poesia. E aí criamos, foi um sucesso total. De início era só para irmãos, só para maçons, quem fazia o poema, ou seja, o poeta, quem declamava, quem ia lá no palco recitar, também irmão, quem amadrinhava, o que é amadrinhar? É o músico que vai com o violão, com a gaita e acompanha quem está recitando, né? Todos irmãos, todos da ordem. E aí a coisa cresceu tanto, assim, a aceitação foi tão grande que nós chegamos a fazer ali no Dante Baroni um teatro para 900 pessoas, né? E lotava, por diversas vezes fizemos no Dante Baroni. Sim. Só que daí a procura foi tão grande que nós resolvemos abrir, né, para quem não é maçom, quem não era maçom também, né, dar oportunidade aos nossos poetas, nossos poetisas daí, poderiam daí participar mulheres também já. Então foi assim, então até hoje segue nesse sistema, 50% continuamos, fizemos agora a 10ª edição, agora o mês passado, em setembro, foi sucesso também. 50% é ofertado ao mundo que não é maçônico e 50% continua aos irmãos. Bueno, essa é a tertúlia maçônica da poesia crioula. Um dos poucos festivais, os festivais de poesia estão se terminando. Sim. O pessoal quer música, então hoje em dia, quem nos assiste, em relação a festivais de poesia, de música no Rio Grande do Sul, nós temos em torno aí de 90, às vezes, no ano, em 90 festivais de música. Às vezes até passa do 100. E de poesia nós tínhamos 5, 6, né? Agora só temos 2, só temos aqui em Esteio, né? O Esteio da Poesia e o nosso que continua firme, graças ao apoio do nosso grão-mestrado, então continuamos com ele. Em relação à loja, como eu falei anteriormente, eu participar do piquete. O que é o piquete? O piquete, assim como o Fraternidade Gaúcha dentro do Gorgs e o Mala dentro da grande loja, ele recebe irmãos de todas as lojas, né? Claro. De diversos, do interior, de Porto Alegre, da capital, enfim, né? E eu estava contente já com Fraternidade, mas eu queria algo diferente. Eu sempre fui para sair da mesmice, sair da vala comum, né? Já tinha criado a tertúlia, mas eu preciso de mais uma coisa assim. Eu preciso a gente vem para cá e come uma carne no acampamento, e escuta uma gaita, e tem cantoria, e toma uma cerveja. Eu quero alguma coisa mais séria que isso, né? E aí resolvemos fundar uma loja com o viés tradicionalista, que é a Gaúchos Templários. Foi muito difícil, levamos 6 anos para convencer o grão-mestrado a aceitar. Porque eles diziam assim, Léo, tu está querendo fundar um CTG. CTG nós já temos o piquete. Digo, não é, grão-mestre, não é. Eu quero algo, uma coisa de pesquisa, a relação entre a maçonaria e, por exemplo, a Revolução Farroupilha foi muito grande. Os irmãos de ambos os lados do conflito, tanto imperiais como republicanos, do lado imperial, o Barão de Caxias, que não era Duque de Caxias ainda, e do lado republicano, Bento Gonçalves, todos os maçons, todos os irmãos, dos dois lados do conflito. Nós temos que pesquisar isso aí, não tem nada assim melhor do que a gente trabalhar, fundar. Aí no último ano do grão-mestre Tadeu Pedro Drago, eu digo, vai ser minha última tentativa, se não der agora... Né? Aí quando eu falei, repeti, digo, eu estou secando o gelo aqui, mas tudo bem, né? E aí quando eu terminei, era isso, Léo? Era. E aí ele me estendeu a mão assim e disse, tenha sucesso. Aí fundamos a loja, e a nossa loja, então, eu acho que ela é a única temática no Brasil. Sim. Diz que lá para o Nordeste estão fazendo alguma coisa assim, com as pessoas também vão com... Mas não é bem que nem a nossa. Nós trabalhamos, ontem tivemos sessão, foi na terça-feira, a gente trabalha, o nosso templo é adaptado e tudo que o nosso ritual permita. A gente não sai um centímetro fora daquilo que nos é legado no ritual. A gente transforma o templo... A gente faz como fazem em setembro as outras lojas. A gente faz o ano inteiro. Em resumo, seria isso. A nossa harmonia, a nossa música é uma música gauchesca, claro que dentro
dentro dos seus... as nossas apresentações de trabalho muitas vezes são relacionadas, tem muita pesquisa. A gente lá dentro da loja, a gente se trata por codinomes. Por que codinomes? Porque no tempo da Revolução Farroupilha, para aquelas pessoas não serem conhecidas fora das lojas, fora dos templos, eles se tratavam por codinomes. Era um nome. Por exemplo, Bento Gonçalves da Silva era conhecido por Sucre. Por que Sucre? Sucre é um general venezuelano que ele admirava muito, né? Foi libertador de vários países aqui na América do Sul. Então, ele se chamava de Sucre, né? E nós, na Gaúcho Templário, também todos temos inclusive tem um livro, é pena que eu não trouxe o livro hoje aqui para te mostrar e mostrar quem está nos ouvindo, sobre os codinomes da nossa loja. E a nossa loja é isso, ela é voltada para as tradições gaúchas, sem esquecer nada da... Inclusive, nós temos ciência, agora eu vou te contar isso em primeira mão, Itaci, que o Grande Oriente tinha uma certa dificuldade de ser reconhecido pela grande loja da Inglaterra, né? Tinha uma dificuldade, até 2023 aí tinha esse porém aí, né? Claro. Essa pedra no sapato. E aí o nosso grão-mestre e o nosso ministro das Relações Exteriores foram lá sempre tentando, sempre levando material, sempre levando documentos. E na última vez que eles estiveram lá na entrevista para a grande loja da Inglaterra, eles fizeram uma pergunta, que eles fazem um questionário, assim, vocês têm loja temática lá no Grande Oriente do Rio Grande do Sul? Aí eles ficaram meio assim, não sabiam se era bom ou se não, claro, né? Certo, temos os Gaúchos Templários, é uma loja temática de viés tradicionalista, eles cultivam as tradições do Rio Grande do Sul. Aí botaram como ponto positivo. Olha Foi aí, ponto cara. positivo que ajudou e hoje somos reconhecidos. Sim. Não vou dizer que exclusivamente por isso, mas auxiliamos nesse reconhecimento. Porque para eles, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é muito comum. Tem loja de jogador de rugby, tem loja de tudo que até loja de quem fuma charuto. Eu não sei como é. Certo, depois de que termina a sessão deles, vão para lá se dá uma pitada lá no charuto. Enfim, né? As histórias aí. E o Léo Ribeiro Jurado, dos festivais nativistas do Rio Grande do Sul. Me parece que participou de muitos. Participei de praticamente todos. Todos, né? Né? Todos. E eu tenho, se tivesse o livro dos recordes do Rio Grande do Sul, da tradição gaúcha, com certeza uma vaga eu teria, né? Eu fui jurado no festival lá da minha cidade, São Francisco de Paula, que é o Ronco do Bugio. Até depois eu posso explicar para todos o que seria esse festival. É um festival diferenciado também. Sim. Mas eu fui jurado lá 15 vezes. 15 vezes ser jurado no mesmo festival, eu acho que é um recorde no Rio Grande do Sul, né? Eu sei que o Glênio Fagundes era muito requisitado, e ele aqui na Guianuba, ele parece que foi 5 ou 6 vezes, ele era o recordista, então eu bati esse recorde do Glênio, saudoso Glênio Fagundes, lá no Ronco do Bugio, que é um festival atípico também, assim como é a nossa loja, né? Porque só permite o ritmo bugio, né, dentro do festival. A temática é livre, tu quer falar sobre a natureza, tu quer falar sobre... Pode falar a letra, tu pode falar, mas o ritmo tem que ser bugio. Por que bugio? Porque bugio é o único ritmo genuinamente rio-grandense. É o único. A vaneira é cubana, a milonga é argentina, a valsa é vienense, né? Enfim, né? E o único ritmo, vamos dizer assim, parido nas terras gaúchas é o bugio, que é uma imitação que os gaiteiros, os músicos fazem em suas gaitas, seu instrumento, no abrir e fechar do fole, faz o que eles estão imitando o primata, o bugio na Copa do Pinheiro, né? E acredita-se, existe uma briga aí, né, entre os dois São Francisco de Paula e São Francisco de Assis, que dizendo lá na praça, lá. Da onde é que nasceu o ritmo. Então, mas isso aí serve mais para alimentar o folclore. E agora os dois São Chicos se uniram, né? Vamos deixar essas brigas de lado, de onde é que nasceu o único ritmo rio-grandense, se uniram e transformaram, depois de muito trabalho, a gente já vem nessa luta há uns 3 anos, aí, o bugio como patrimônio imaterial, patrimônio cultural imaterial
do Rio Grande do Sul. Agora também nesse ano de 2025 foi homologado aí. Enfim, estão todos em paz. E eu que fiz a letra, porque eu sou compositor também, Claro. eu fiz a letra da união dos dois São Chico, né? Que legal, cara. Que bom. Que ótimo. Vamos falar um pouco dos livros, né? Do Léo Vamos, Ribeiro. vamos. Temos 9 livros publicados. É. E um no Prelo. E um no Prelo. O Prelo é para janeiro do ano que vem, 2026. Janeiro. Até eu estava te falando em off aqui, eu tenho uma ideia de, Sim. no meu aniversário, eu completo 70 anos no dia 23 de janeiro. É uma Sim. data redonda, né? Claro. E em vez de... qual é que era a minha vontade inicial e da minha patroa também? A gente fazer uma festa meio graúda, assim, convidar bastante gente, porque eu nunca fiz nada, nunca tive um aniversário assim Sim. quem sabe, então, agora vamos... Em 70 anos, 70 né? é uma data redonda. Claro. Mas daí acontece um problema, né, Itaci? Tu sabe bem como é que é esse tipo de festa, assim, ó. Tu sempre vai esquecer de alguém. É verdade. Tu tem, graças a Deus, as minhas amizades se expandiram para cima do Rio Mampituba, aí, Santa Catarina, Paraná, e sempre vai esquecer alguém. Então, eu resolvi fazer o contrário. Esse livro, eu estou falando do livro que está no Prelo. Claro. Resolvi... já estou trabalhando, o livro já está pronto, já está indo para a editora, né, do Rogério Bastos, a Bastos Editora, e nós vamos, eu quero lançar no dia 23 de janeiro. Então, ao invés de eu receber um presente, né, de todos meus amigos, eu quero dar esse presente para meus amigos. Aí eu me encontro contigo, com o Itacir, me encontro contigo, o Flores aí num recanto, eu sempre vou estar com o livro embaixo Claro. Isso aqui está em referência aos meus 70 anos, né? Que então legal. eu resolvi fazer isso aí. O nome do livro é Filosofias Gauderes. Por que, Itacir, Filosofias Gauderes? Porque é uma recoluta, já que é comemorativo, 70 anos, é uma recoluta, uma reunião, né? Um reponte de tudo que eu juntei, de versos esparsos, né? De ditados gaúchos, aquilo que o homem do campo pensa, que a gente que está aqui na cidade não imagina, daquela pureza, aquela simplicidade, mas que tem umas mensagens muito bonitas, que eles têm contato direto com a natureza. Isso aí é muito importante também. Sim. Esse está no Prelo, que é Filosofias Gauderes, o nome desse. E mais os 9 que eu já editei, né? Vamos aproveitar e vamos fazer um tintim com o nosso café, né? No fim não fizemos? Vamos lá. Ótimo. Café com letras. Mas que nome bonito, hein? Pois é. Que coisa linda, né? Já que fizemos o tintim com o nosso café, né? É uma marca nossa aqui, durante a conversa, fazer essa simbologia aí. E os farrapos e a maçonaria. Tem uma grande história dentro desse livro, né? É uma grande história. Como eu falei anteriormente, Itacira, quando eu fui lá em Caxias e vi todo aquele envolvimento da ordem, é lindo, assim, vem gente de Bento Gonçalves, Farroupilha, lota o templo, mais de 200 irmãos. E aí eu declamei aquela poesia, um Gauder na Irmandade, aquela poesia que eu fiz naquela noite que eu fui iniciada. Sim. Contando, é uma poesia meio engraçada, meio jocosa, eu estava meio receoso de recitar ela lá, justamente por ser contando um Gauder na Irmandade, um gauchão que nem eu, sou eu, né? Sim. Entrando na ordem, né? Então tudo aquilo era meio estranho, meio apavorante. Eu botei tudo aquilo em verso, em décimas, como eu falei anteriormente, décimas espinela. E aí o meu venerável, para quem não sabe, o meu chefe dentro da ordem, dentro da loja, disse, não, Léo, tu vai declamar lá em Caxias. Não, isso é só uma brincadeira. Não, tu vai declamar lá em Caxias, isso aí. E aí fomos, é um evento muito grande, tem a parte artística muito forte, muitos músicos, né? E eu declamei a poesia, um Gauder na Irmandade. Quando eu vi, começou a levantar, as pessoas começaram a levantar, me aplaudiram de pé. Aí eu fiquei grandão, né? Claro, aí eu fiquei grandão. Mas a partir dali, eu disse, mas que coisa interessante, os maçons fazerem reverenciando a epopeia Farroupilha. E aí fui atrás, fui ver e não encontrava nada. Não encontrava nada a respeito, nada assim, sobre o envolvimento da maçonaria, como nós falamos anteriormente, em relação à Revolução Farroupilha. Não achava nada. Digo, não, mas como eu disse, os líderes foram maçons, tem tanta história, né?
Eu só achava coisa assim, que o Bento Gonçalves foi preso e foi libertado pelos irmãos lá de ordem lá da Bahia. O Giuseppe Garibaldi era maçom, na verdade ele não era maçom, ele era carbonário, né? Sim, Mas é uma sociedade secreta italiana também, quando ele chegou aqui. sim. Giuseppe Garibaldi é maçom e tal e coisa, e só ficava meio por aí essas coisas assim, né? Digo, mas tenta. E aí comecei a procurar. E era coisas esparsas. Um tinha um escritor, um Alcide Chouich, tinha escrito uma coisinha aqui, o outro tinha, Moacir Flores tinha escrito outra ali, assim, né? Mas aí eu comecei a procurar. Isso é uma areia movediça, né? Quanto mais a gente cavava, mais se aprofundava, mais aquele buraco ia abrindo, né? Sim, E é muito interessante. E aí eu me apaixonei pelo tema que eu escolhi para fazer, que é a participação, conforme nosso livro aqui está mostrando, sim. a participação da ordem maçônica, ou seja, os farrapos e a maçonaria. E aí eu conto todo, vem desde o começo, daí a influência lá na Revolução Francesa, né? Sim. O iluminismo francês, a influência que teve. Inclusive, eu queria aproveitar esse espaço de grande audiência. O próprio nome Ó, Farrapos, vem da Revolução Francesa. O que é para eles seria? Vocês que são mais da antiga, já viram ouviram aqueles filmes mais antigamente, aquelas pessoas, aqueles filmes antigos, tinha aquelas pessoas lá da França que usavam tipo uma bermuda, um bermudão listado, né, assim, e uma meia, tipo uma meia de jogador, uma meia branca. Aquelas pessoas eram os abastados. Quem não tinha aquelas bermudas, né, se chamava culotes, eram sem culote. Sem culote eram os pobres, né? Ou farrapos, sem culotes ou sim, farrapos. claro. Então, na verdade, a terminologia farrapos representa um ideal de liberdade, de igualdade. Tanto é Sim. que antes de começar a Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul, já existia no Rio de Janeiro, isso em 1831, dois jornais buscando esses ideais de liberdade, de iluminismo da Revolução Francesa, e os dois tinham o Jurubebas Farroupilha e o outro Matraca Farroupilha. Era Jurubebas Farroupilha e Matraca Farroupilha. Por que Farroupilha? Nem tinha começado a nossa Revolução, tinha só os ideais. E, por incrível que pareça, inclusive os jornais de grande circulação, nossos matutinos aqui do Rio Grande do Sul, até em setembro passado, agora, botaram, chamavam de revolução para as crianças, né, para alunos de escola, assim, chamavam de guerra dos farrapos, porque os republicanos, ou seja, os gaúchos, os farroupilhas, lutavam com fome, descalço, É. sem animal, sem arma, nada disso. É aquilo que eu disse, a terminologia farroupilha é um ideal, o ideal da liberdade que já veio lá da Revolução Francesa. E como é que ela chegou até nós? Chegou via lojas maçônicas, ou pelo Rio de Janeiro, começava lá a maçonaria, né? Ou aqui pelo Uruguai, aonde o Bento Gonçalves, ele era guarda de fronteira em Jaguarão, já era maçom, e Sim. ali ele teve contato com os maçons, lá, Antônio Lavarreja, do Uruguai, né? E ali ele aprendeu, inclusive, os meandros da maçonaria, então tudo começou por ali. E essas a influência maior, uns dizem que é da Constituição norte-americana, que elaborou a Constituição norte-americana, o Franklin Roosevelt e aqueles outros, é tudo irmãos, tudo maçom, Sim, né? sim. E uns escritores dizem que as influências da Guerra dos Farrapos veio pela Carta Constitutiva norte-americana, mas eu acredito que as maiores influências mesmo, tanto é que no brasão da nossa bandeira, a bandeira do Rio Grande do Sul, está ali escrito liberdade, igualdade, a única palavra que é humanidade, que lá na França é liberdade, igualdade e fraternidade, né? Fraternidade. Fraternidade. Mas se até no brasão, né, que também é tapado de simbologia maçônica, no Sim, brasão da sim. nossa bandeira,
Então, acredito que as maiores influências vieram lá da França. Mas eu conto todas as versões no meu livro, assim, tá, assim, para Claro. deixar o leitor se posicionar, né? Sim. Eu não sou tendencioso para... por exemplo, assim, ó, a Batalha dos Porongos, que inclusive está saindo um filme a respeito agora aí, sobre a Batalha dos Porongos, né? Uns acham que houve uma traição para não dar liberdade para os negros, os republicanos, ou seja, os farroupilhas, que na época eram comandados, quem estava comandando era o general Davi Canabarro, e então o Barão de Caxias combinaram, não, para não dar liberdade para o negro, vão atacar eles acampados, vão desarmar eles lá para ficar mais fácil para nós, né? E isso aconteceu. Mas há duas versões, e para cada acusação dizendo que foi uma traição, há um elemento dizendo que foi uma surpresa, que já estava um armistício, e que se houve traição foi do comandante do Caxias, que não respeitou o armistício e atacou quando já estava as tratativas de paz já estavam praticamente feitas. Então a gente coloca essas duas versões em todos os assuntos para deixar o leitor se posicionar. Mas é um livro muito interessante porque não tem nada concentrado num livro só, numa obra só, com essa temática. Existe algumas coisas esparsas aqui, esparsas ali. E a aceitação foi tão grande, tá, assim, que me surpreendeu, assim, porque hoje em dia quem é que vive exclusivamente de livro? É difícil. É difícil, claro. Vai com a internet por aí, né? Era um Jô Soares da vida, um Paulo Coelho da vida, né? Claro. Mas eu me surpreendi com a aceitação que esse livro teve, assim, de a enormidade de pedidos, assim. Eu virava à noite e aí ele saiu, houve um comentário na Zero Hora sobre o livro, né? Sim. E naquele dia do comentário, assim, eu e a minha esposa viramos à noite, eu endereçando os livros e ela empacotando, assim, para ver que legal, todos, que legal. a Rondônia, a Acre, enfim, para todas as partes do Brasil. É assim, um livro de história, né? Acaba sendo um livro de história. É um livro de história. É um livro de pesquisa, assim, porque a gente tem que buscar a veracidade das coisas. E isso é muito difícil. Existe... Por que eu estou falando em veracidade, na busca da veracidade? Existe um balaústre 67. Para quem não é irmão, para quem não é maçom, irmão é como a gente se trata dentro da ordem. Para quem não é maçom, balaústre seria uma ata. Por exemplo, assim, eu e Tacir nos reunimos aqui, vamos fazer uma ata para registrar tudo que nós falamos, tudo que nós resolvemos nessa reunião, né? Então existe, isso dentro da ordem se chama de balaústre. Existe um balaústre que diz que no dia 18 de setembro de 1835, ou seja, 2 dias antes, a Revolução começou no dia 20, 2 dias antes, os farrapos maçons se reuniram numa sessão e ali resolveram, vão começar a guerra. Daqui a 2 dias vão invadir Porto Alegre, né? Então, ali diz que Bento Gonçalves era o venerável mestre dessa sessão, Domingos José de Almeida era o secretário, enfim, Pedro Boticário era o tesoureiro, e que nessa sessão eles alforrearam, o que eles arrecadaram na sessão, eles alforrearam um escravo, muito bonito. Muito bonito. Só que isso nunca aconteceu, minha gente. Isso aí é fictício e muitos têm isso como verdade. É incrível que muita gente acha. Não, acho que existe se reunir 2 dias antes de começar a Revolução. Começa que Antônio de Souza Neto, né, o general Antônio, ele estava em Rio Grande naquela noite de 18 de setembro, a mais de 300 quilômetros daqui de Porto Alegre, né? E dizendo que ele era o guarda do templo naquela noite. Então, isso eu estou falando na busca da veracidade para não espalhar. Isso muitos jornais contam isso como verdadeiro, mas não é verdadeiro. Mas eu retrato o balaústre, ele na íntegra, e conto a história de quem escreveu e de que forma escreveu, né? Até para as pessoas saberem disso. Então tem muita coisa que se fala, né? Que se a gente não pesquisa com... Eu tive até no Rio de Janeiro, em função desse livro, pesquisando, tentando achar uma carta do Barão de Caxias, mandando o Moringue, que era o capataz dele, atacar, voltando para a Batalha do Porão, mandando atacar o acampamento, que os negros iam estar desarmados, estava tudo combinado, eles iam estar afastados, que era para matar eles, para não dar a liberdade prometida, né? E então circulou essa carta,
Eu fui até nos arquivos de Caxias, que Sim. tem no Museu Imperial, lá, um livrão desse tamanho. Procurei aqui nos arquivos, no nosso arquivo histórico geográfico ali, fiquei 3 dias, ninguém sabe, não, mas não sei que carta é essa, não sei o que o senhor está procurando, isso não existe. Então, é outras coisas que... Mas eu coloco, né? Diz, olha, essa carta aí... Ela existiu ou Ela existiu, e eu falo no livro, Sim. ela foi escrita 2 dias depois do ataque em Porongos, depois que Ah, massacraram os negros. Qual era a intenção deles? Denegrir a imagem do comandante Davi Canabarro para aquelas negociações que estavam por acontecer, né? sim. Então, ficou todo mundo revoltado, assim. Então, para cada acusação, assim, por exemplo, assim, na carta diz assim, Caxias dizendo para o Moringue, né? Moringue era um terror, né? Diz assim, você regule as suas marchas dos seus soldados para chegar em volta das 2 horas da madrugada, tá? E chega em silêncio, amarra um pano nas espólias, nos freios dos cavalos aí para não fazer barulho, que tá tudo combinado assim. E os negros vão estar desarmados. Isso dizia na carta, né? E realmente os negros estavam desarmados dos cartuchames. Mas por que então? Olha aí, então tá concordando com Caxias, estavam desarmados. Não. Havia no acampamento um início de motim dos negros, né? Um início de motim, porque eles já estavam sabedores que não, de todas aquelas proposições feitas pelos farrapos, eram 10 itens. Sim. O único que lá na corte, no Rio de Janeiro, não concordava era com a libertação dos escravos. Porque se libertasse os escravos aqui, teria que libertar lá os plantadores de algodão, de café, de cana-de-açúcar, né? Então, não, a libertação dos escravos não. Então, o comandante-general Davi Canabarro viu aquela inquietação e tirou os cartuchames. Eles ficaram armados com os ferros brancos, como a gente diz, com adaga, com espada, com faca. Mas tirou os cartuchames com medo do motim. Então, acusação, estavam desarmados. A defesa estava desarmado por isso. Tá? Então, para cada acusação tem uma defesa, né? Sim, então, claro. E a carta de Caxias, está aqui a carta mandando atacar. Essa carta foi escrita depois, 2 dias depois. Tem inclusive o nome da pessoa que escreveu e o nome de quem estava presente e relatou que ela foi escrita depois. Que Moringue, que não sabia nem escrever, só ia dizendo o que tinha que escrever. Enfim, é uma história muito bonita. É bacana. Uma história muito bonita. De repente, Tassilo, eu estou tomando conta do correio, eu começo a falar e não mas paro é importante. não falo mais. O objetivo do nosso podcast é não isso. Te deixo, não, eu apenas conduzo. Tá muito bem. O importante é que as pessoas que estão nos vendo aí tenham conhecimento profundo. E quem fez o prefácio do Farrapos e a Maçonaria? Quem fez Eu estava lendo parte do prefácio, interessante. O prefácio muito bem feito, foi pelo um irmão meu, também da loja Gaúchos Templários, que me ajudou a fundar a loja Gaúchos Templários, porque, como eu te falei, quando o grão-mestre me estendeu a mão e disse assim, tenha sucesso, eu não estava esperando aquilo. E aí eu desci lá embaixo na Jerônimo Coelho, digo, meu Deus, e agora, cara? Ele me deu a chance de fundar uma loja e eu estou sozinho nessa embarcada. A primeira pessoa que eu me lembrei, peguei o celular e liguei para o Maxwell Bastos de Freitas, poeta de Uruguaiana, que reside aqui em Canoas, né? Sim. E já era meu amigo do Piquete Fraternidade Gaúcha. Digo, Maxwell, aconteceu isso. Diz, Léo, ele é advogado, bom advogado, deixa tudo comigo, a parte jurídica é comigo, né? E aí foi assim, e aí ele me deu fez a montagem toda, né? Inclusive, não foi depois da aprovação do grão-mestrado, tivemos uns contratempos ainda, porque a gente chama no Ilustre Conselho, para te aprovar uma loja ou não, tem que passar pelo, nós chamamos, eu não sei como é que nas outras potências, mas do Grande Oriente do Rio Grande do Sul a gente chama de Ilustre Conselho. Ele dá o aval ou não na fundação, faz uma análise e vê como são as coincidências, né? No dia que foi para votação no Ilustre Conselho sobre a fundação
da loja Gaúchos Templários e todas aquelas características tradicionalistas de trabalhar de bota e bombacha, fugindo tudo do normal da ordem maçônica, né? Por acaso, eu tinha ido lá buscar um material lá, tinha comprar um avental, e estava reunido o Ilustre Conselho, daí eu vi aquele assunto lá, Gaúcho Templário, a gente pode assistir as sessões do Ilustre Conselho, eu me sentei numa cadeira ali, e aí quando foi o relator, foi dar a opinião dele sobre a fundação da loja, né? Ele negou a fundação da loja. E todo mundo segue o relator, né? Porque ele que teve o trabalho de pesquisar, de olhar, de analisar, assim, ele negou, não, isso aqui não é loja maçônica. Isso aqui pode ser um CTG, mas não uma loja maçônica, o jeito que o pessoal querendo fazer aqui. E aí a tendência era de negar, né? Aí eu estava ali assistindo, eu disse assim, eu posso me manifestar, assim, né? E daí o presidente, né, disse, não, tem a bondade. Não, eu sou o autor desse projeto, idealizador dessa loja aí, e o que o relator está falando, eu respeito a opinião dele, né? Não vou nem citar o nome do irmão dele, mas não é nada disso. Nós queremos fazer uma coisa, um trabalho de pesquisa, de resgate, de divulgação, sem se afastar 1 milímetro daquilo que nos preconiza o nosso ritual, né? E aí houve aqui o contraponto, e daí o presidente disse, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, eu estou vendo que está assim, ó, não vamos votar agora. Vamos deixar para o mês que vem, uma reunião por mês. Vamos deixar para o mês que vem, nós vamos trazer isso à baila novamente. Tá, aí pelo menos ganhamos um mês de folga. No outro dia, no outro dia de manhã, o relator me ligou, disse, Léo, tudo bem? Desculpa, nosso debate, não chegou a ser uma discussão, mas foi um debate lá, assim, sobre ontem. Às vezes, não, tudo bem, é que eu acho que o senhor entendeu de uma forma equivocada, né? Mas eu tô querendo te fazer um convite para a gente se reunir de novo, conversar de novo, assim, porque o grão-mestre me chamou e ele quer que aprove essa loja. Olha só, hein? E aí nos reunimos de novo, então até aproveito a oportunidade aqui, um agradecimento ao nosso grão-mestre da época, Tadeu Pedro Drago, que ele, quando ficou sabendo do resultado, ligou para o relator e disse, não, eu quero que aprove essa loja. Que bacana. Estamos aí até hoje trabalhando, né? Que bom, que bom. Houve persistência para fazer, persistência. Né? E levou bastante tempo, né? Desde o início da ideia até a conclusão. Até a conclusão. Nós estamos com 8 anos de loja, né? E hoje é uma loja muito... Bom, tanto é que ela foi citada como exemplo nas grandes lojas da Inglaterra, né? Como uma loja temática. E a gente recebe visita de... Ontem tem um rapaz de São Miguel de Foz do Iguaçu. São Miguel de Foz do Iguaçu, nos visitando, assim, querendo saber como é que funciona. Então, seguidamente, a gente recebe visita, ficou uma loja, assim, meio que o pessoal quer conhecer, né? E a indumentária da loja, como é que é? A gente trabalha da seguinte forma. É como se fosse uma indumentária maçônica, só que, claro, que bota e bombacha. A gente usa a bombacha preta, a bota preta, casaco preto, camisa branca e um lenço. O lenço a gente dá a opção de ser vermelho, preto ou branco, né? Branco, Mas aí tu tá de paletó, só que em vez de estar de calça, e a gente tá usando o avental, que ao final de contas é o traje maçônico, é o avental. O avental, lógico. Então a gente prioriza, não vai esse negócio de, porque tem muitas lojas que não deixam as pessoas entrar pilchada, nem na época de setembro, né? Não deixa. Principalmente o Grande Oriente do Brasil, né? Existe até uma recomendação que vem lá de cima para eles aqui que não pode. Mas muitos também abusam, né? Então, assim, vão para lá de alpargata, uma bombacha remangada, sem uma camisa aberta, sem um lenço. Não, também tem que ter uma regra também. Tem que ter uma regra. A gente prima muito por isso, então. Que bom. Tu vê que o tempo passou rápido. Né? Já está quase 50 minutos aí de bate-papo aí, viu? Que coisa boa, sinal que a conversa foi produtiva, foi boa, né? Mas é uma satisfação, mais uma vez, de ter recebido o nosso amigo aqui, o Léo Ribeiro. Foi uma aula, viu, Léo? Obrigado. Muito bom, muito bom.
Deixo a você agora as considerações finais aí do programa, né? Porque nós temos uma média de 40, 42, 43 minutos. E o papo foi muito legal, muito, né? Bem, como é que eu te diz assim, bem moderno, né? Bem sim, atual, sim. né? Porque mesmo sendo lá dos farrapos, a maçonaria é atual sempre, né? Sempre é Está atual. sempre atualizada, está sempre mantendo. Hoje, o relacionamento com a sociedade não maçônica é muito importante. Muito bom, e está tendo muito bom, né, também, né? Então, tudo isso. E de saber que o teu livro acabou virando um livro de história nas escolas, eu acho que entendeu? Para fazer trabalho, um trabalho bem instituído, assim, bem interessante. Então, acho que a gente conseguiu aí registrar, né, a tua passagem aqui pelo nosso programa Café com Letras, nosso podcast, e eu te deixo as considerações finais aí do nosso programa. Eu queria te agradecer a oportunidade, o chamado, o convite, né? A convocação, porque tu não me convida, tu me convoca e eu tô aqui. Que bom. E está sendo uma pessoa muito querida aí, um rol de amizade muito grande. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, né? Eu sei da importância, da longitude e do teu programa, né? Então, eu espero também que quem está nos assistindo aí tenha gostado, né, desse bate-papo, né? Pena que passou tão rápido, eu acabo me empolgando e eu extravaso, entro. Não, mas é isso aí que a gente quer mesmo. Mas te agradeço mais uma vez, te desejo sucesso e mais uma vez parabéns por essa tua iniciativa. Léo, qual a editora que publicou Os Farrapos e a Maçonaria? Como é que o nosso telespectador pode adquirir o livro, se ele é vendido pela internet ou só fisicamente na editora? Como é que é? Bueno, quem editou o livro, quem tem editado meus trabalhos, é a Bastos Produções, do Rogério Bastos, que é muito vinculado ao MTG, né? Sim. E esse livro, inclusive, pode ser adquirido lá na Fundação Cultural do MTG, Fundação Cultural Gaúcha do MTG, né? Pode ser adquirido também através do meu telefone, 991 24 5851, diretamente comigo, ou aqui na livraria Martins Livreiro, aqui na Riachuelo. Martins Livreiro. Está à venda ali também. Na Riachuelo. Isso. Tá em alguns sites da internet, é vendido pela internet ou... Não. As pessoas fazem contato comigo através da internet, do meu WhatsApp. Sim, mas eu digo, não está em nenhuma plataforma de vendas. Não está em plataforma de vendas. Tem e-book dele ou não? Não, também não, é só físico. Só físico. Só físico, E então, mas é através dessas, como o Martim Livreiro, lá do Rogério Bastos, e através do meu telefone pessoal. Vamos repetir o teu telefone, então, por favor. É 51, né? E 991 24 5851. Só me ligar que em seguida já está com o trabalho na mão. Para todo o Brasil. Muito bem. Então, terminamos, né? Depois das considerações do nosso amigo Léo Ribeiro, terminamos o programa de hoje do Café com Letras Podcast e esperamos você na próxima edição. Até mais.